senhora Maria Cristina Hoffmann, coordenadora geral de qualificação do fator humano do trânsito, DENATRAN, para abertura dos trabalhos. Tem o microfone, sim. Tem um sem fio, pega o sem fio, acho que é melhor. Você quer falar dali ou quer falar daqui? É melhor? Eu acho que eu vou falar... Então, lá. Eu vou falar dali, é melhor. Só preciso dar... Desliga essa luz aqui. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Agradeço a possibilidade de a gente estar aqui fazendo essa discussão, que é um momento tão importante para a formação do condutor e para todo esse processo de mudança que tem acontecido. O DENATRAN já vem estudando algumas alterações e algumas mudanças junto ao CONTRAN e às câmaras temáticas. O nosso processo de estudo já está praticamente finalizado, pronto. Tem tido a participação e a solicitação junto aos órgãos, tanto aos órgãos de trânsito, como também à federação e aos sindicatos, para que mandem sugestões e solicitações em relação às alterações à legislação, visando essa melhoria da formação do condutor. Eu quero só colocar algumas apresentações para vocês. Eu estou com um degrau aqui, mas é tranquilo. Algumas imagens desse nosso Brasil. Que condutor é esse que nós temos, né? Temos tantas dificuldades e tantas diferenças e disparidades nesse país inteiro, tão continental. Primeiro, relembrando as nossas atribuições. Nós temos atribuições federais, estaduais e municipais. E acho que isso é um dos pontos que precisa ficar muito esclarecido, principalmente para quem também trabalha com formação de condutor, precisa compreender bem o que compete a cada instância e a cada órgão consultivo. O governo federal cabe a prerrogativa constitucional de legislar sobre transporte e trânsito. Então, a legislação é feita pelo governo federal. Lembrando que ao governo estadual, DETRAN, cabe a responsabilidade das atividades administrativas relacionadas a licenciamento de veículos e habilitação de condutores. Então, também a importância da ação conjunta entre os órgãos federais, estaduais e também o municipal, que é quem trata das questões de parada, estacionamento, circulação e fiscalização de trânsito. Mas hoje aqui, principal, nós temos que falar da federal e da estadual. DENATRAN. Dentre todas as ações e as atribuições, de acordo com o CTB, nós temos o mais importante focado à formação do condutor. A resolução 168 e a 358, que são as duas que estão passando por maiores mudanças voltadas à melhoria da formação do condutor. Nós precisamos, dentro disso, compete ao DENATRAN estabelecer as diretrizes e procedimentos sobre aprendizagem que devem ser instituídos pelo DETRAN, né, e também fiscalizados pelo DETRAN. Nós temos o RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores, e hoje ele funciona perfeitamente, todos os DETRANs têm acesso, ali nós temos todos os dados relacionados aos condutores do Brasil inteiro. E também nós não podemos esquecer que dentro das determinações temos uma resolução 287, que é de 2008, nós estamos em 2013, que fala sobre a coleta e armazenamento da impressão digital nos processos de habilitação. Então, significa que os DETRANs, desde 2008, eles tiveram um prazo de 120 dias para implementar o processo de coleta de biometria. Os DETRANs e, particularmente, também os CFCs deveriam ter feito a mesma coisa na coleta de biometria. Então, se a gente for fazer hoje uma pesquisa, como estão os estados? Será que todos os DETRANs têm biometria? Será que todos os CFCs estão preocupados também com essa questão da coleta? DETRAN. Compete ao DETRAN credenciar o CFC, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação de condutores, é responsável pelo exame de aptidão física e mental, ou seja, o credenciamento das clínicas, e também nessa fiscalização do processo de formação. Então, compete ao DETRAN, além de autorizar, fiscalizar, acompanhar o processo de formação que é instituído dentro do CFC, que ele autorizou o funcionamento.
Em relação aos exames, também é importante a gente lembrar que o DETRAN credencia as clínicas e que a clínica, de uma certa forma, é o primeiro momento que o futuro condutor chega no processo de formação. Então, muitas vezes, ali é um momento que o médico e o psicólogo poderiam fazer o primeiro filtro dos condutores que podem ou não ir para a rua futuramente. O processo de formação, nós temos a lei que regulamenta a profissão e a própria lei federal, que não é uma competência do DENATRAN nem do CONTRAN, ela fala na categoria D para o instrutor. Então, nós recebemos muita reclamação, muita solicitação dos sindicatos e dos instrutores falando em relação à categoria D. Então, eu sempre oriento que vocês deveriam ir na casa de lei específica que instituiu a categoria D para o instrutor de trânsito. E a questão da aprendizagem noturna é o mesmo tema. Ela vem instituída numa lei federal. CNH, ela é o quê? Ela é uma concessão. Acho que isso é muito importante que todas as pessoas entendam que a CNH não é um direito como a identidade ou como o CPF. Ela é uma concessão. Sendo uma concessão, as pessoas precisam mostrar que realmente estão aptas a portar esse documento. E é o nosso grande problema que tem acontecido, a falta desse primeiro filtro ali na questão do exame médico-psicológico. Hoje ainda existem DETRANs que utilizam na avaliação psicológica o teste MPK, que já foi reprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, não pode ser utilizado e ainda tem DETRANs que utilizam esse teste. Além da maneira como eles utilizam esse teste, o teste é realizado muitas vezes por estagiários de universidades, não são por psicólogos. Os testes são muito rápidos, os testes são folha xerox, que eles tiram xerox, as clínicas psicológicas tiram xerox, e eles podem realizar 10 exames por dia, e na hora do exame, aquela anamnese, que é aquelas primeiras questões que o psicólogo deveria ele perguntar para o futuro candidato e anotar, ele dá para o próprio candidato. Normalmente a secretária da clínica já dá para o futuro candidato preencher. Então, está havendo uma falha muito grande nesse primeiro filtro. Esse filtro, se acontecesse, provavelmente a gente não teria tanto problema de repetência e reprovação nos exames teóricos e práticos. Então, é um filtro que não está acontecendo. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, não chega a 1% o número de futuros candidatos considerados inaptos na abertura do processo. Então, é um grande problema que estamos enfrentando hoje. A questão do curso teórico, que nós sabemos também que por mais que temos CFCs extremamente sérios, nós também temos aqueles CFCs que ainda se utilizam do dedo de silicone ou que não dão as aulas como deveriam dar. Temos a questão do curso prático, que também eu posso dizer, porque eu já vi num estado, quando eu fui fazer uma vistoria, o instrutor sentado junto com o futuro candidato, tomando um refrigerante embaixo da árvore, em vez de estar fazendo o exame, fazendo as aulas práticas. Então, nós sabemos também que existe uma burla muito grande dos instrutores em relação às aulas práticas, ou, muitas vezes, o instrutor acaba ensinando somente a fazer o percurso da prova do DETRAN. Então, acredito que uma possibilidade seria que houvessem diversos percursos e que esses percursos fossem sorteados na hora. Daí nem o instrutor sabe, nem o examinador sabe. O problema do exame prático e que alguns estados onde já instituíram o exame monitorado, o aumento de reprovação foi assim enorme. Então, houve uma diminuição muito grande daquele acerto entre instrutor e examinador e houve uma reprovação maior. Eu sei que tem um problema muito sério dos instrutores, que eles gostariam de poder dizer para o candidato, você não está apto para fazer o exame, mas muitas vezes o CFC ou o dono do CFC diz que o instrutor não pode ter essa responsabilidade de proibir o candidato de ir para o exame. A questão das bancas volantes, que também, nos lugares onde acontecem as bancas volantes, vão sempre a mesma banca para o mesmo local, e tem o problema também do acerto entre instrutor e examinador. Nós temos uma problematização muito grande,
que é esse processo que, de uma certa forma, se ele fosse detalhadamente, como diz a resolução, ele não seria falho. Precisaria ter um comprometimento de todos os órgãos envolvidos, que é governo federal, governo estadual e CFCs, para que ele se torne um processo sério. Porque quando nós temos um resultado de 43 mil mortes por ano, esse resultado é uma responsabilidade de todos nós, envolvidos nesse processo. A fiscalização deficitária que o DETRAN tem junto às CFCs, o DETRAN muitas vezes também não tem funcionário suficiente, não consegue fazer a fiscalização efetiva. Essa fiscalização, às vezes, é feita só pelo setor de habilitação, não é feita pelo setor de educação. E o que acontece em relação ao conteúdo pedagógico, metodológico utilizado pelo instrutor, isso não é visto. Normalmente, quando é feita a fiscalização, é só na questão documental do CFC. A formação e a necessidade da reavaliação e alteração da 168, que nós acreditamos dentro da Câmara Temática que o nosso prazo era 30 de setembro. Então a gente está assim com o prazo no pescoço mesmo e a gente quer ver se consegue entregar para o CONTRAN a tempo. A questão do ranking de aprovação, alguns estados começaram a realmente efetivar o que diz uma resolução, o cumprimento dessa resolução, e nós estamos tendo uma reprovação que chega a 62%, até 70% nas provas, tanto teóricas quanto práticas. Então, se eu tenho uma reprovação dessa maneira, eu sou pedagoga, sou professora, e eu lembro que na escola a gente sempre conversava assim, se eu tenho uma turma de 40 alunos e a reprovação é acima de 50%, o problema não é o aluno, o problema é o professor. Então, eu acredito que no centro de formação também pode ser a mesma coisa. Muitas vezes o problema é a maneira como esse instrutor está realmente dando as suas aulas. Dentro de uma pesquisa que foi realizada em 2011, foi constatado que a maior causa dos acidentes é o despreparo dos motoristas. Mas, de uma certa forma, o motorista também acha que sempre é o outro que não está preparado, ele se considera preparado. E nós sabemos que hoje o processo de formação está preparando somente para passar no teste do DETRAN. Sinto-me totalmente preparado para conduzir veículos automotores, também, de uma maneira geral, eles consideram que podem estar, mas nós temos uma média aí de 9% no Brasil que diz que acha que realmente, depois que ele sai do teste do DETRAN, ele está apto a conduzir um veículo sozinho na rua. O condutor conhece e respeita a legislação de trânsito, 3,97% é a média da pesquisa nacional que conhece a legislação de trânsito. Então, se eu passo por um curso, se eu tenho uma aprendizagem, se eu tenho uma prova e eu tenho só 4% que realmente diz que conhece, alguma coisa está errada nesse processo. Em relação ao centro de formação e ao instrutor, eu acho que é muito importante a gente fazer a diferença do instruir e educar. O instrutor de CFC, muitas vezes, ele só está instruindo o futuro candidato, instruindo para passar na prova teórica, instruindo para passar na prova prática e muitas vezes deixando de educar esse futuro candidato de que ele vai exercer um papel de cidadão, que tem que exercer um papel de cidadão no trânsito. É interessante porque a semana passada a gente estava em Fortaleza, na porta do DETRAN, tinha um CFC que tem um outdoor bem grande. Alfabetizamos para passar na prova do DETRAN. Isto, na cara do DETRAN. Alfabetizamos para passar na prova do DETRAN. Então, eu acho que precisa uma falta de fiscalização e precisa ter algum controle maior em relação a isso. E também lá no Congresso tinha uma propaganda de um instituto que ele também ele dava um curso ensinando a passar no exame psicológico do DETRAN. Métodos para passar no exame psicológico do DETRAN. Então, olha, quando eu preciso divulgar ou vender um curso desse jeito, o processo realmente está falho. CFC. A importância do CFC lançar um novo olhar ao trânsito. A importância do comprometimento do CFC deixar de ser uma empresa familiar
para ser realmente uma empresa administrada, que logicamente tem que ter os seus lucros, tem que visar isso, mas principalmente que precisa pensar no papel dele enquanto formador de opinião, enquanto formador desse futuro condutor. Ele tem que levar esse instrutor a compreender a função dele como instrutor, precisa ter um coordenador pedagógico eficiente, um diretor de ensino que cumpra o papel dele e não que esteja lá só querendo substituir as aulas dos outros instrutores. O CFC tem que se transformar numa escola de aprendizagem. Sei que a FENEALTO fala muito isso, que a necessidade de se transformar num centro de formação. Realmente é um centro de formação, deixando de só visar o exame e a prova do DETRAN. Ele tem que abordar positivamente as questões do trânsito. Então, a pessoa precisa entender o porquê que ele tem que tratar as questões de legislação, o que aquilo vai interferir no convívio social. Não só simplesmente para ele passar ou saber o que significa R1 ou R2. Ele tem que entender o que aquele significado vai levar para a vida dele. A importância da qualificação profissional desse profissional que trabalha, ele tem que se qualificar, ele tem que se procurar o conhecimento. Eu acho que precisa deixar da história de direito adquirido. O instrutor precisa buscar o conhecimento dele, o diretor de ensino precisa buscar o conhecimento dele também, e não é questão de direito adquirido. A gente só vai melhorar esse processo quando todos buscarem uma informação melhor. As aulas também precisam ser bem planejadas. Em 2004, nós tivemos o ENIT e ENET. Foi realizado em alguns estados, só tivemos a participação de 3.000 instrutores, porque não era obrigatório, então eles não quiseram participar. Então, nós tivemos daí, com isso, a AND solicitou que fosse revisto o exame, que ele fosse novamente refeito. Nós fizemos uma nova proposta para o CONTRAN, disso resultou a resolução 321, mas alguns DETRANs disseram que era impossível de aplicar o exame e se recusaram a participar da aplicação do exame. Então, não adianta eu aplicar um exame que não é nacional. Ou aplicaria para todos, ou a gente entendeu que não deveria aplicar, e dentro disso estamos buscando outras maneiras que conseguimos, numa das últimas reuniões da Câmara Temática, encontrar uma solução. Então, eu não sei como é que está meu tempo, mas 5 minutos, ok. Dentro de uma pesquisa que foi feita, a média de pontos obtida no ENIT, quando teve, foi de 33 pontos. Então, nota 6,2 numa escala de 1 a 10. É muito baixo para quem está ensinando, para quem está trabalhando com pessoas que vão conduzir veículos. Esse perfil eram homens com mais de 41 anos, ensino médio, trabalhando mais de 40 horas semanais. Como é que um instrutor que trabalha muitas vezes manhã, tarde e noite, em alguns estados ganhando R$ 4 a hora a aula teórica, pode ensinar com qualidade? Então, isso é uma pergunta que tem que ficar para a gente responder depois. Como é que eu recebendo R$ 4 a hora a aula, eu posso ter qualidade no ensino que eu vou ministrar? A renda familiar do instrutor, que na época é entre R$600 e R$2.000, é uma renda pequena, pensando que ele tem que manter uma família, e, logicamente, com isso, leva também aqueles problemas que, às vezes, a gente encontra lá na hora do exame no DETRAN. Alguns trabalhavam com carteira assinada, outros como autônomo, 13% empregadores, alguns como proprietários de CFC. 75% exercia outra atividade remunerada junto com ser instrutor de trânsito. O que nós temos hoje no Brasil? Agora, pegando a nossa realidade, nós temos mais de 5 milhões de tablets comercializados no Brasil. 262 milhões de celulares. Uma população de 192 milhões, uma frota de 73 milhões de veículos, 55 milhões de condutores, quase 92 mil instrutores de CFC. E nós ainda estamos pensando em uma aula que seja só direcionada em cima de uma apostila, que a gente copia, compra a mesma, muitas vezes vai comprar aquela apostila mais barata, sem a qualidade necessária. Então, com isso, dentro desses dados, que nós tivemos aqui, os mesmos dados de informação,
nós fizemos uma proposta da alteração da 321 para que ele não seja um exame. Porque se eu fizer um exame, eu vou encontrar um resultado que eu já sei qual é. Nós sabemos qual é o perfil desse instrutor hoje. Não adianta eu gastar uma fortuna do governo federal para realizar um exame se eu não qualificar. Então, nós apresentamos a proposta de fazer uma qualificação para esses instrutores. É uma qualificação de 60 horas, é uma qualificação que vai ser gratuita, feita pelo Denatran, com obrigatoriedade de todos os instrutores e examinadores. Todos vão precisar passar por essa qualificação. Dentro dessa qualificação vai acontecer, logicamente, a avaliação em paralelo. Vai ser um curso que vai ser realizado à distância. Se o instrutor não tem o seu computador, ele pode usar no seu CFC, de uma maneira que for, mas com a necessidade de realmente qualificar. Depois que eu qualificar, eu posso pensar em avaliar. Antes, não. Dentro disso, nós temos algumas outras ações que nós estamos tomando dentro da década. O plano da década foi instituído e as ações que estão sendo tomadas pelo Denatran, pela Câmara Temática, pelo CONTRAN, e tenho certeza também que os DETRANs estão imbuídos da mesma vontade. A alteração da resolução 168 e 358, que eu já comentei, a implantação do simulador de 4 rodas, obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2014. Os estudos do simulador de 2 rodas, que já está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a escola corporativa do Denatran, que vai voltar a funcionar. Antes eram cursos só de capacitação presenciais, agora ela se tornou uma escola corporativa. É uma parceria junto com as universidades federais para os cursos serem realizados à distância, para qualificar os instrutores e todos os profissionais que trabalham na área do Sistema Nacional de Trânsito. E o curso em substituição ao INIT e ENET. O desenvolvimento do Banco Nacional de Questões, porque o último banco foi entregue pelo Denatran em 2008 para todos os DETRANs, e desde então tem DETRANs que nunca mais atualizou esse banco de questões. Isso com toda a legislação que houve de alteração. Então, nós vamos ter agora, dentro dessa escola corporativa, uma alteração desse banco atualizado periodicamente como comprometimento do Denatran do plano da década. E a criação que nós falamos numa reunião da Câmara Temática, uma criação de um Comitê Nacional de Avaliação Qualitativa de Cursos e Materiais do CFC. Isso a gente vai precisar muito da ajuda do deputado, e tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, mas para que essa avaliação seja como acontece no MEC, que possa visitar os CFCs, fazer uma avaliação diferente da vistoria que o Detran faz, e que a gente possa também avaliar e certificar o material que vocês estão usando. É como se fosse um selo de qualidade dos materiais de CFC. Então, essas editoras que produzem material para CFC vão ter que correr atrás e produzir material de qualidade. Então, deixar de se copiar sempre. E, além disso, a gente também tem dentro da Câmara Temática a sugestão de um curso de renovação a cada 5 anos para todas as pessoas no processo de formação. Quando eu vou renovar a habilitação, que eu passe por esse processo de um curso de qualificação também. Acho que aqui agora, em relação aos dados, eu acho que eu vou passar, acho que o principal era colocar essas ações que estão sendo desenvolvidas e colocar à disposição. Obrigada. Obrigado, Maria Cristina, até porque nós vamos ter o momento das perguntas pelos parlamentares, e aí a gente vamos ter a oportunidade de voltar a alguns desses temas. Eu queria anunciar aqui a presença de algumas autoridades, a vereadora Toinha Rocha, de Fortaleza, o senhor Alfredo Pérez, ex-diretor-geral do Denatran, e Semiramis, presidente do CONTRAN de Pernambuco. CETRAN, desculpe. CONTRAN de Pernambuco. Você vê que eu acho que é alguma coisa do Eduardo Campos, já está querendo